Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus venha abençoar, que Deus venha falar ao teu coração através da palavra do nosso Senhor, né? Porque somos apenas aqui embaixadores. A palavra é de Deus, a honra é do Senhor Jesus, o poder está no seu sangue, amém? Falando do Salmo 107, né, de andar contra a palavra de Deus e desprezar o conselho do Altíssimo. Com isso viemos falando, chegamos na área de congregar. Congregar no físico e congregar no espírito, né? O que seria congregar no espírito, né? Alinhado pela palavra, sem opinião de homens, pela palavra, né? Temos falando de Lucas 15, que fala do filho pródigo, da ovelha perdida, né? E com isso chegamos ao filho mais velho, o que estava na casa, o que estava na igreja, o que estava congregando. Temos falando para quem está congregando no físico, né? Mas no espírito, não. Lucas 15, capítulo 15, no capítulo 25. Nós já lemos o texto, estamos batendo aqui que é para entender bem. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: "O que é aquilo?" Ele disse: "Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo." Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, sirvo-te-lhe há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos." Amém? Glória a Deus. Né? Você perceba que tá no físico, não é a mesma coisa que tá no espírito, né? Ou seja, esse rapaz fisicamente estava vivo, mas espiritualmente estava morto, diz a palavra, né? No versículo 32, mas era justo alegrarmos, folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Então ele estava salvo no físico, vivo fisicamente, mas espiritualmente estava morto. E ele foi dado uma festa, né? Uma festa espiritual, havia músicas, né? Não é igual a um culto, não é igual a um culto. Então eu não preciso cultuar, não preciso ir na igreja, não preciso estar no espírito com Deus. Aqui havia um culto, havia música, havia danças, né? Havia um culto. E esse rapaz ele estava contra, mas você perceba que ele teve uma atitude de menino. É isso que eu quero falar hoje para os irmãos, que Deus colocou em meu coração, menino. Porque a Bíblia fala no 22, no versículo 22 do anel, ou aliança, né? Nós temos uma aliança no sangue de Jesus. E o problema é nós estar na casa do Senhor vivendo como menino, como menino espiritualmente. Como um menino. Repare que esse rapaz ele era para se alegrar. Ele teve uma atitude de criança. E a atitude de criança nos leva a um grande problema. Amém? Repare que ele fala em aliança. Repare que essa aliança simboliza que eu sou casado. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho casa. Então eu tenho o quê? Compromissos. Não é assim? Compromissos. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós temos que ter compromisso. Porque nós vamos ter compromisso como uma aliança. Eu sou o pai, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que cuidar eu tenho que manter a casa, eu tenho que trazer o pão. Eu tenho um compromisso. Depois que eu botei essa aliança no dedo, tudo mudou, irmãos. Minha vida nunca mais virou a mesma. Não é? Depois que eu me casei com a minha esposa. Eu vivo para ela, para meus filhos, no caso, né? Fisicamente falando. Né? Eu trabalho, eu saio para trabalhar. Eu não estou lá cobiçando as mulheres, porque eu amo minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho que preocupar em criar meus filhos na disciplina do Senhor, na casa do Senhor, no colégio. Fazer deles homens e mulheres de Deus. Né? Então esse rapaz ele teve uma atitude de criança. E às vezes tu pode dizer, mas isso não tem nada demais, irmão. Eu tenho uma atitude de criança. Tem um grande problema. Que vem Gálatas. Você que tem a sua Bíblia, Gálatas, acompanhe comigo. Para você ver qual é o problema de uma criança. Gálatas capítulo 4, no versículo 1. Gálatas 4, 1. Digo que todo tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você está entendendo? Preste bem atenção. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, era o rapazinho lá, ele era o herdeiro, ele estava na casa, nunca saiu de casa. E nada difere, ou seja, não há diferença entre o escravo, ainda que seja herdeiro de tudo. Esse rapaz era herdeiro de tudo, o próprio pai diz, tudo é teu, meu filho. Repare que nós não congregar no espírito, perdemos a visão. Ó, no 31, respondeu-lhe o pai, filho, sempre estás comigo, todas as coisas são tuas, tu é herdeiro de tudo. Mas a atitude de menino dele, irmão, não difere do escravo. E o Salmo 107 diz o quê? Agora eu vou dar um pulinho aqui. Salmo 107, o nosso texto base. Salmo 107.
107, versículo 11 e 12. Por se haver rebelado contra a palavra de Deus, desprezando o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas aflições. Tirou das trevas, da sombra da morte, quebrou as cadeias. Você está entendendo? Quebrou as cadeias. O que disse lá? Que se o herdeiro é menino, não há diferença dele para um escravo. Você está entendendo? Por isso que andar contra a palavra de Deus, ser menino é andar contra a palavra de Deus. Isso faz de nós um escravo, ainda que eu seja herdeiro de tudo. O que adianta eu ser herdeiro do céu? E ser um menino, eu vou herdar? Não vou. Amém? Então, creia maturidade. É preciso congregar no Espírito, é preciso honrar a aliança que tu fez com Deus. A aliança que eu fiz com a minha esposa, em jurar, em obedecer, em amá-la, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na fidelidade, na bastância, na dificuldade também. Não é esse juramento? Honre a aliança que você fez com Deus. Paz.